Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui depois de muito tempo recomeçando uma temporada de lives. Muita gente costuma assistir às minhas pílulas na hora do almoço, nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, à 13h. Boa noite, tudo bem? Vamos entrando, uma alegria. Curitiba acima de tudo, mas tá um frio de lascar aí, já me disseram hoje, hein? Mas então, muita gente me acompanha nas pílulas do meio-dia da sexta-feira, mas hoje vamos recomeçar as nossas lives solo, como eu costumo chamar, que iremos fazer várias ao longo deste ano. Eu sinto uma imensa necessidade da gente compartilhar com o grande público também à noite, que nunca pode muitas vezes assistir na hora do almoço, e por isso, legal, Florianópolis está chegando, estou sabendo disso, e vai ser um grande evento em Florianópolis, hein? Vocês se preparem. Mas então, hoje eu vim falar um pouco sobre a temática, que é o que estão me pedindo muito das escolas por aí para falar, que é sobre a resiliência dos filhos. E é lógico que me peçam isso, né? Porque a sociedade de hoje não está fomentando um clima de fortaleza, um clima de coragem, não está. Chamou muita atenção, né? Um dos meus feeds que eu tenho postado aí embaixo, para quem me acompanha, pode olhar aí embaixo sobre como tornar os filhos corajosos. E eu vi que, cara, foi uma postagem de muita relevância, as pessoas compartilharam, quase viralizou. Porque é isso, as pessoas estão um pouco desesperadas com a choradeira dos filhos, que sempre existiu, evidentemente, mas atualmente parece que essa choradeira está se estendendo, né? Antes as crianças lá com 2, 3 anos era normal que reclamassem, que fizessem birra, enfim, todos esses estudos, né, da afetividade da criança nos primeiros anos. Isso é uma coisa muito comum, né? Quem trabalha com educação há muitos anos sempre trabalhou essa afetividade descontrolada da criança, coitada. Nos primeiros anos ela não tem ainda um sensor para controlar, para moderar, para justificar o que ela sente. Ela está meio que perdida, ela se sente ali explodindo por dentro, então ela grita, ela bate, ela joga um sapato na mãe, mas isso é uma coisa muito comum, sempre existiu isso em toda a história da humanidade. Agora, do jeito que está hoje, de crianças de 12, 14 anos, pois reclamando muito da vida, reclamando muito da escola, reclamando muito dos pais. Então alguma coisa está errada, né? E acho que é isso que a gente tem que pensar um pouco hoje, quais são as causas de toda essa, vamos dizer assim, rebeldia social, vamos chamar assim. Hoje há uma rebeldia social da juventude que infelizmente não está com aquele pique que sempre existiu. Um adolescente, há uns 20, 30 anos atrás, ele aguentava um pouco mais o tranco. Inclusive, isso sempre foi a marca registrada do adolescente, né? De ser um grande líder, um grande revolucionário, precisa mudar o mundo, né? Esse sempre foi a marca registrada dos jovens, né? Ele sempre preferiu o desafio. Vamos subir uma montanha. Eu, quando era jovem, organizava vários acampamentos nas montanhas, subia aos picos, Pico das Agulhas Negras, Pico dos Marins, Pico do Açu, aqui a Pedra da Gávea. Isso eu fiz muitas vezes com os estudantes, e as pessoas topavam essas paradas com muita facilidade, gostavam desses, enfim, momentos de tensão, momentos de ter que pegar numa corda, de um ajudar o outro a subir a montanha. Isso era uma coisa sempre muito normal.
Hoje o garoto tem um pavor de fazer um tipo de plano desse. Não, vamos ficar por aqui na praia, não, vamos ficar por aqui na rede, vamos ficar aqui jogando videogame, vamos ficar, sabe? É assim que a juventude está hoje. E aí, conforme a gente pode, enfim, profetizar, a gente vai ver que a futura geração que está vindo aí vai ser uma péssima geração, né? Não vai ter aquele pique, né, necessário para enfrentar uma vida real, não vai ter uma fortaleza para aguentar um casamento, não vai ter enfim, uma pegada para ser empreendedor, para abrir uma empresa, uma escola, enfim, porque tudo vai dar medo, tudo vai ficar com o pé atrás. Então, hoje o tema que a gente precisa discutir, vamos ser assim, muito assim, objetivos, sem grandes filosofias, sabe? Sem grandes, enfim, viagens enfim, que as pessoas às vezes gostam de ficar viajando na maionese nesses temas. Não, eu sou um cara muito prático e gostaria de trazer para vocês essa temática. Vamos então definir primeiro o que é resiliência, né? As pessoas talvez não saibam. A resiliência é a capacidade de aceitar as dificuldades, as contrariedades, que é um primeiro passo, aceitar. Isso é uma coisa normal na vida. Não se estranhar que isso exista, normal. Aceitar que existem contrariedades, dificuldades e aprender a superar. Isso é a resiliência, é uma capacidade de se recuperar rapidamente das adversidades, dos sofrimentos da vida. Isso é um homem resiliente. Por isso, quando um filho está assim muito chorão, muito reclamão, muito birrento, portanto não está conseguindo superar rapidamente um corte no joelho, superar uma má nota na prova, não está conseguindo superar, pois uma briga no recreio, uma injustiça, enfim, algum jogo do campeonato de futebol, e faz um super escarcéu, super choradeira, alguma coisa não está bem com ele. Então, esse é um primeiro ponto que é importante que vocês percebam, né? Alguma coisa está faltando nesse projeto educativo desse filho. Então, um homem resiliente, ele aprende por um plano inclinado a sofrer na vida. É isso que os pais têm que ir fazendo, ir ensinando que a cruz, o sofrimento, o esforço é fundamental para o sucesso da sua vida. É possível sonhar com um grande ideal sem dor, sem sacrifício, sem esforço? Eu não conheci ninguém na vida que tivesse alcançado grandes metas, grandes sonhos, sem ficar esfolado um pouco por dentro e por fora. Concordam comigo? Quer dizer, e justamente essa que é a graça da nossa vida, né? Nossa vida, quanto mais nós nos entregamos a uma causa, quanto mais nos entregamos a alguém, quando alguém defendemos, quando nós defendemos uma pessoa que nós amamos, nossa, a nossa vida tem valor, né? A nossa vida tem profundidade, né? Tem grandiosidade. Concorda comigo? Então, é importante que nós comecemos a ensinar para os filhos, desde pequenos, que o ser humano é muito vulnerável. Muito vulnerável, nós somos muito vulneráveis, muito fracos. O ser humano, ele tem uma imensa capacidade de se assustar, de ficar inseguro, erra muito, errar é muito humano, faz parte da vida errar, vírgula, mas que faz parte da vida, da graça da vida, superar todas essas resistências ao bem. Faz parte da vida ter uma energia para
relacionar-se com os diferentes, amar as pessoas que não concordam conosco. Isso tudo faz parte de um homem grande, de um homem com grandes ideais. É importante que os pais saibam ensinar com a própria vida. Uma criança, já falamos isso muitas vezes, ela não entende o sofrimento, não aceita o sofrimento até os 12, 14 anos. Os pais têm que lembrar sempre disso. Essa temática só vai sendo interiorizado numa criança quando ele vê os pais dando exemplo de resiliência. Meus pais, acho que eu já contei isso em outras lives, eles eram de Portugal, Lisboa. Nós tínhamos uma vida muito organizada, muito cômoda. Meu pai tinha uma boa posição social, trabalhava lá para o governo do Salazar, que era o grande ditador de 40 anos lá. Enfim, a história é longa. Mas, enfim, meu pai era um funcionário público do governo português, não é que tivesse ligado à política nem nada, mas a gente tinha uma posição muito confortável, etc. E, de repente, para quem não sabe, na história, no ano 74, 1974, teve uma revolução comunista, a famosa Revolução dos Cravos, que, enfim, quem era então do governo anterior era pois um grande inimigo, um grande suspeito, pelo menos. Então, meu pai, vendo que os seus amigos que trabalhavam com ele na Secretaria da Agricultura, lá chamava de colonização interna, começaram a ser presos. Meu pai teve que fugir para o Brasil, por isso eu estou aqui no Brasil. Mas, enfim, a gente vivia numa casa muito boa, muito bem instalada e tudo mais, e a gente vai morar no Brasil, num lugar minúsculo, com poucos recursos, meu pai sem emprego, etc. Então foi bonito ver como meus pais não demonstraram nenhum abatimento, nenhuma derrota, pessimismo. Não, eram pessoas que nos estavam ensinando a superar essa nova fase da vida. Vamos começar uma nova vida. Meu pai tinha 50 anos, não devia ser nada fácil, né? A minha mãe devia ter, pois, não sei, uns 40. Então, caramba, era uma barra, né? Sim, vou deixar gravada e vou postar aqui no meu feed para você assistir, fique tranquila. Então, naturalmente, ver uns pais resilientes marcaram a minha vida e a dos meus irmãos. A nossa vida foi normal, totalmente normal, sabe? Nos primeiros meses de Brasil, nós não tínhamos nem televisão, não tínhamos nem carro. Era uma vida assim, bem apertada, bem dura, mas tínhamos família, tínhamos Deus, tínhamos, enfim, o essencial. Então, é interessante que a gente começa então a descobrir um pouco que educar os filhos na resiliência, no fundo, é educá-los no essencial da vida. Deus permite muitas vezes tragédias econômicas, tragédias de saúde, tragédias sociais, que a gente viu o Covid faz uns anos atrás, poucos anos atrás, há 4 anos atrás tivemos a tragédia do Covid. A gente percebeu que isso tudo foi doloroso, foi difícil, mas quem era resiliente estava sabendo superar aquilo, e as escolas tiveram que, enfim, que se adaptar a esses esquemas. O meu colégio em Porto Real foi exemplar nesse sentido. Os professores deram um show, de mostrar que a vida continua, vamos ensinar de outra forma, vamos facilitar ao máximo que os alunos aprendam. Mas pronto, o mundo não acabou, estamos aqui felizes e contentes. Por isso é importante que o primeiro ponto da nossa live de hoje é essa, O filho só vai se tornar resiliente quando ele assistir nos pais essa capacidade de superação rápida. Resiliente é isso, a pessoa está sofrendo, está sendo envergada,
mas recupera-se, ele endireita-se rapidamente, né, com elegância, uma elegância humana, que é consequência sempre das virtudes que a pessoa adquiriu ao longo da vida. Isso é evidente. O homem que teve a virtude da fortaleza bem interiorizada na juventude tem uma capacidade de sofrimento muito maior, consegue, pois, enfrentar esses desafios ou essas contrariedades com muito mais elegância humana. É bonito ver um homem resiliente, ele atrai, né? Porque ele está sólido, firme, elegante, sem ficar com cara de enterro, sem ficar com cara de peixe morto. Já viram pessoas assim? Vivem sempre se lamuriando, sempre reclamando, ó vida, ó céus, ó azar, ninguém repara no meu valor, nas minhas capacidades, nos meus talentos. É uma vida muito desgraçada. Em geral, como uma pessoa é assim, foi muito mal educada na infância. Então, é verdade que ela sentirá tudo isso, mas é um defeito, é uma limitação que há que corrigir, que há que se reconstruir, há que se remontar, né, para enfrentar o resto da vida, porque a vida vai longe. Eu sempre gosto de dizer atualmente, né, nós temos que nos preparar para viver até os 90 anos. Quantos anos você tem agora? Faz as contas e você fala assim, caramba, ainda tenho tantos anos. Em geral, se não acontecer nenhuma tragédia, é muitos anos pela frente. Nossa, como é que vai ser a minha vida lá na frente? Você está pensando assim? Tem que pensar, sabe? Daqui a uns 30 anos você vai estar firme. Daqui a uns 50 anos você vai estar firme. Olha, é muito tempo de vida. Então, se você não está se preparando para esse tipo, né, de situação, que é o mundo moderno, você está se condenando desde já a uma vida muito mais difícil, a uma vida muito mais sofrida. Concorda comigo? Muito bem, então o fato é que nós temos que enxergar que grande parte da falta de resiliência hoje das crianças vem de uma sociedade anterior, que somos nós, os pais, os professores, que não foram educados para enfrentar esse mundo real, que é o mundo do sofrimento, o mundo das contrariedades, o mundo dos desafios, sabe? Pais que protegem muito os filhos hoje, que é a cultura do momento, são aqueles pais que estão sempre evitando ao máximo que os filhos se cortem, se machuquem, se frustrem, sabe? Que não querem que o filho tenha nenhum risco de vida, nenhum risco de perda, de privações, quando o pai não quer que, enfim, haja muita até socialização, que evite conversar com pessoas estranhas, sabe? Esse tipo de superproteção muito exagerada. Nós sabemos que isso vai gerando crianças inseguras, crianças, enfim, desequilibradas emocionalmente. Então tudo para elas é um sofrimento, uma ansiedade pelo sofrimento futuro, né? Então, em primeiro lugar, isso, né? Senhor pai que me ouve, né? Prepare o seu filho para o sofrimento, pelo um plano inclinado, mas que ele tem que aprender a sofrer com 2 anos, né? Que ele não vai ver a tela do celular. Ele tem que começar a aprender que ele deve comer sim tudo que se põe na mesa com 4 anos, mesmo que não goste, e esse sofrimento está dentro da sua capacidade de sofrimento com 4 anos. E quando ele vai entrar na escola, lá na fundamental, com 6, 7 anos, faz parte conviver com pessoas estranhas, pessoas diferentes, pessoas, enfim, que têm outros temperamentos, têm outras, enfim, explosões de raivas, e isso. O filho tem que estar lá no recreio, nos embates, nas brigas, nas disputas. Isso faz parte da aprendizagem de uma criança. Brigar na escola, mas é evidente, faz parte da educação de uma criança. Brigar com os irmãos, com os primos, né? Tem pais que ficam muito chocados porque os filhos estão sempre brigando, estão sempre disputando, né, brinquedos, preferências. Não, isso faz parte. Um dos meus feeds também que mais foi acessado aí no meu Instagram, né?
é justamente essa pergunta que me fazem: o que fazer quando os irmãos brigam? Porque os pais muitas vezes ficam, enfim, desesperados, que logo cedo já estão brigando, já estão disputando. E a minha resposta é sempre muito firme: olha, deixe os seus filhos brigarem à vontade. Isso faz parte da educação afetiva da criança, isso faz parte do amor entre irmãos. Os irmãos se amam brigando, é assim mesmo. Isso, no fundo, aquelas disputas, aquelas brigas, aquelas, enfim, pequenas violências são compartilhamentos de espaço, de ideias, de gostos. Isso tudo faz sofrerem, às vezes, de forma física, mas o que importa é que lá dentro estão meio que se adaptando ao mundo real, estão se adaptando às outras pessoas, estão percebendo que eles não são os centros das atenções, não são o rei da cocada preta, como a gente fala na gíria. Isso ele tem que aprender com 6, 7 anos. Depois, quando ele vai chegando aos 9 anos, ele tem que começar a ser muito mais exigido nas escolas, tem que ser muito mais exigido na lição de casa. Um pai não pode ficar escandalizado que um colégio coloca uma prova segunda-feira, mas que é isso? Isso faz parte da vida, isso faz parte do aprendizado da afetividade. A afetividade tem que sofrer uma prova na segunda-feira na boas. Primeiro tempo, que ele estuda no domingo, que estuda no sábado, mas evidente, sempre foi assim, gente, sempre foi assim. Então, quando os pais hoje não estão preparados para esse tipo de realidade, então os filhos também não vão estar, e eles vão ficar, então, pois, colocando culpa na escola, colocando culpa no professor, colocando culpa no método, enfim, e quem é o culpado é a família e ele que não estudaram, é isso, que não perceberam que esse é o verdadeiro dever da criança. Enfim, então, eu quero te mostrar que o primeiro aspecto é que os pais têm que aprender a orientar os filhos para o sofrimento por uma causa, por um amor, por uma razão nobre. Quando os pais vão dando sentido ao sofrimento e justificando por que nós precisamos sofrer, que no fundo, qual é o grande motivo? É que nós nascemos egoístas. A criança veio ao mundo muito egoísta, extremamente desfavorável para a compreensão, para o serviço, vem muito enfraquecida para ser humilde. Está muito complicado. Então, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser, enfim, purificado. E quanto mais cedo, menos a criança sofre. Quanto mais cedo, mais a criança se prepara para o que vem lá na frente. Você que é adulto, você não consegue perceber que o destino, se foi bom com você, ele foi te levando aos poucos para uma maior exigência? A minha vida sempre foi assim, sempre foi me levando sempre para novas exigências, novos patamares. A régua vai subindo, no sofrimento da exigência, mas também a superação vai ficando cada vez mais fácil, a realização é proporcional ao sacrifício, não é verdade? Grandes conquistas da minha vida tem a ver com o empenho que eu fiz para passar no vestibular, o empenho que eu fiz para conquistar um mestrado, um doutorado, para abrir o Porto Real. Depois, esse ano, inauguramos 12 colégios pelo Brasil, coisa absurda, né? As pessoas falam, isso foi tranquilo, foi muito fácil. Não, foi 43 viagens pelo Brasil fazendo esse tipo de trabalho, mas olha que prazer hoje a gente vê agora isso tudo realizado. Um dos maiores prazeres do ser humano é o prazer do dever cumprido, assim, aquele cara se empenhou para alcançar suas metas, isso tudo com muita força, com muita energia. Então é isso que só se pode realizar quando desde pequeno vai se aprendendo a sofrer, vai se aprendendo a ver que isso faz parte de uma vida vitoriosa. Qual é o atleta que não se empenhou para ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada? Qual é o grande empresário que não assina embaixo do que eu estou dizendo agora? É todo mundo que empreendeu uma grande empresa sabe que essa exigiu noitadas de sacrifício, noitadas de resolver problemas, noitadas de fazer contas, enfim, então tudo isso são importantes. Então os pais hoje estão estendendo muitas mãos para os seus filhos, e quando eles têm conflitos na escola, vão brigar com os professores, vão discutir com os pais dos seus colegas.
estão sempre, sabe, sendo os secretários dos seus filhos, pois agendando, cobrando, lembrando, buscando de carro toda hora, para todo lugar, sabe? O filho não pode pegar um ônibus com 14 anos, que isso, mas pelo amor de Deus. Então tudo isso são aspectos que os pais têm que repensar. O que você quer com o seu filho no futuro? Você olha o seu filho nos próximos 10 anos, você projeta o seu filho para os próximos 10 anos, porque é exatamente isso que nós temos que fazer como bons educadores. Nós não podemos só pensar nesse prazer imediato, pelo qual você quer tudo para o seu filho, não. Você tem que estar sempre pensando, bom, isso aqui vai ter consequências na preparação para a vida do meu filho daqui a 10 anos, então não vou dar, então não vou ceder. Então é interessante ver que os pais muitas vezes não conseguem perceber que todos esses mimos, todas essas proteções exageradas, todas essas premiações exageradas, todos esses consolos, todas essas compensações afetivas são bombas relógios que vão estourar lá na frente. Então, lembre sempre disso, né? Um filho despreparado para o sofrimento futuro irá sofrer muito mais lá na frente. Vocês sabem que as doenças mentais hoje, que são muitas, já passaram a doença do câncer, né? Hoje, a principal preocupação da medicina é o estudo e a busca por soluções de crianças que estão se cortando, mutilando, crianças que estão se suicidando, crianças que estão, enfim, buscando refúgios do sofrimento, do mal, né? Pornografia, drogas. Hoje até estão aprendendo a fazer droga na internet, que é absurdo, né? Mas enfim, então tudo isso tem uma razão de ser. Isso que a gente tem que, como educador, como pai, como mãe, você tem que colocar-se a mão na consciência e falar assim, peraí, mas o que eu estou fazendo porque o meu filho não chega assim também lá na frente, né? Essa é que é a grande questão do momento. E depois acho que é bem importante, acho que é um dos temas que eu mais gosto de falar, é justamente essa questão de formar os filhos na liberdade interior. Se vocês pais hoje acham que formar na liberdade é fazer com que eles escolham sem muita capacidade intelectual. Não, deixa ele escolher o que ele gosta, deixa fazer o que ele quer, né? Ele não pode ser muito antiquado, retrógrado, fundamentalista. Os filhos, na verdade, têm que ser espontâneos. Isso é o que hoje está na cultura, na educação, nas escolas, enfim. Então, isso é uma grande loucura, né? A gente sabe que um pai que educa o filho nessa falsa liberdade, porque ele sabe que isso vai só escravizá-lo, nas paixões, nas suas preguiças, nas suas molezas, nas suas faltas de coragem para empreender qualquer desafio. Isso vai deixá-lo paralisado lá na frente, escravizado lá na frente. Então, isso não é liberdade. A verdadeira liberdade é assim, a gente tem que fazer com que a pessoa pense o que é conveniente. É conveniente agora ver esse filme? A pessoa vai aprendendo a refletir antes de ver o filme, fala, não é conveniente porque vou me deixar escravizado por uma sensualidade, eu vou ficar dependente, não sei, né, dessa série que não paro de ver séries. Vamos pensar, vamos ver, vai me deixar realmente feliz a médio prazo? Isso vai me tornar uma pessoa que pensa, uma pessoa que torna-se inteligente, que torna-se reflexiva, contemplativa? Não, então não vou ver. Então, quando a pessoa enxerga isso, ela mesma escolhe, não, eu não vou ver, eu não quero ver. Eu poderia ver, mas eu não quero ver. Não é minha mãe que não me deixa ver, eu é que não quero ver. Eu sempre gosto de comentar aquela famosa frase que ficou famosa na escola de Frankfurt, que é uma escola de filosofia dos anos 1930, 40, que, enfim, começou lá na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, enfim, a história é longa. Mas uma das frases famosas de Marcuse, né, que ele ficou famoso por essa frase, ele diz assim: é proibido
proibir, como se, enfim, fosse a grande máxima de um bom educador, era não colocar limites, não colocar proibições, que isso sim era educar, que isso sim era ser um bom pai. É proibido proibir, não pode proibir nada, deixa a criança fazer o que gosta, ser espontânea. Mas essa frase que parece inteligente, que parece, enfim, inovadora, revolucionária, é uma grande burrice, né? Vocês concordam comigo? Porque um pai que não proíbe fazer o mal, a criança vai se contaminar, vai se autodestruir. Não posso proibir nada, então deixa o filho beber cerveja com 10 anos, deixa ele tomar os remédios que acha bonito na farmácia, na sua casa, deixa ele brincar na janela lá, sem rede, e vai acontecer que ele vai ficar contaminado, vai ficar viciado, vai ficar aleijado, vai ficar em coma, vai ficar... Era proibido, mas por quê? Porque as pessoas pensam que a liberdade é uma posição de fora para dentro. Não, isso não é liberdade. Ao contrário da liberdade, né? Não, a liberdade é uma coisa que vem de dentro. Eu percebo o bem ou o mal das questões. Estão... eu sei disso, né? Os jovens estão totalmente à mercê dessa escola diabólica de Frankfurt, a gente poderia chamar assim. Mas como eu dizia, então, a liberdade é a questão de você fazer que a criança escolha e fala, não devo fazer isso, então não quero. Então, não precisa proibir, porque eu não quero me autodestruir. Isso é a liberdade. Eu não vou naquela festa porque eu sei que é uma baixaria. Então eu não quero ir. Então, isso é a liberdade. É escolher aquilo que vai me deixar feliz, me vai deixar livre dos vícios, livre do mal. Eu não vou naquela viagem de carnaval, que teve várias agora, na semana passada, que foi uma baixaria. Para quem está acompanhando essas escolas, enfim, teve muita tragédia no carnaval, como todos os anos. E aí a nossa querida prefeitura fica se orgulhando de que avisou com muita antecedência, né, o uso dos preservativos para que não haja problemas de saúde pública ou de gravidez. Olha que loucura, né? Quer dizer, as pessoas pensam que o problema está nisso, né? Não, o problema não está nisso. A liberdade não está entre engravidar ou não engravidar, não. Está muito mais além do que isso. O problema está que se eu faço sexo fora do amor, fora de uma relação de confiança, isso é autodestrutivo. E é isso. Isso é uma coisa que vai acabar com a liberdade da pessoa. Vai acabar com a sua capacidade de amar alguém. Olha que loucura! E por isso os casamentos estão se destruindo, as separações estão aumentando, enfim, as desgraças familiares são imensas, pois todas as disputas de patrimônio, de filhos, são coisas tão loucas, mas tudo começou com as camisinhas de carnaval, como se fosse a questão da liberdade. Não, é uma coisa muito mais profunda. Mas você precisa pensar, você precisa descobrir, você precisa querer não fazer isso, porque você é inteligente, porque você tem uma capacidade de escolha muito elevada e muito elevada. Então, é importante que nós vamos percebendo que a resiliência é uma questão de sobrevivência no mundo de hoje, sabe? Quando você vai ajudando seu filho, né, a entender que ele precisa estar preparado para esse mundo, então naturalmente ele vai aprendendo a administrar as suas dificuldades, as suas adversidades. Você sabia que existem 4 tipos de adversidades? É bom vocês conhecerem essas diferenças, porque assim vocês vão informando os filhos nesse sentido. Então, há adversidades que a gente tem que falar para os filhos que olha, filho, isso são adversidades inevitáveis. É o primeiro tipo. Inevitável. Ninguém pode evitar esse tipo de adversidade, sabe? Uma doença. Todo mundo vai ficar doente, né? Com gripe, até com a Covid, ainda está por aí, né? Enfim, é inevitável uma pessoa ficar doente. Não tem como você evitar. Já viu alguém na sua vida que nunca ficou doente? Eu nunca vi ninguém. Então, um acidente, sabe? Todo mundo já caiu de bicicleta, já quebrou o braço, todo mundo já... É normal, isso é inevitável.
dentro de uma escola é normal que você tenha uma criança com um gesso, com uma perna engessada, normal. Que tragédia é essa? Um pai se estranhar que o filho se machucou? Pelo amor de Deus, todos nós nos machucávamos. Todos nós já fomos a um pronto-socorro, né, para então fazer isso uma tragédia. Oh, isso faz parte da educação de um filho, levá-lo a um pronto-socorro. Então a pessoa ficar muito abatida com a morte de um ser querido, enfim, já idoso, enfim, já estava naquela final de vida. Então não, as pessoas, estamos aqui de passagem, as pessoas têm que estar preparadas na idade certa, evidentemente, para compreender isso, mas não há nenhum problema que isso aconteça, né? Isso, todos nós temos que estar recordando que nós estamos aqui de passagem e que um dia iremos para o céu, assim esperamos, né? Se formos pessoas boas. Muito bem, então há adversidades totalmente, enfim, normais que são da vida de cada um. Depois há algumas adversidades, algumas contrariedades que são por culpa própria. É muito importante que joguemos a responsabilidade também aos poucos, num plano inclinado, mas é bom que as crianças percebam que eles são responsáveis pela sua própria realização. Eles são responsáveis pelo seu sucesso, eles são responsáveis por passarem de ano, por conseguirem boas faculdades no futuro, por terem cultura, por terem capacidade de socialização. Eles são responsáveis por isso, não são os pais, não. Os pais dos primeiros anos, sim, são responsáveis por educar, conduzir corretamente. Mas depois dos 10, 12 anos, os pais têm que começar a julgar para as crianças a sua própria responsabilidade da sua vida. Somos livres, como acabamos de dizer, vão educar na liberdade interior. Naturalmente, como consequência da liberdade interior, ele é responsável pelas suas próprias escolhas. Quando a gente coloca toda a culpa do sistema, sabe, esse tal do determinismo social, isso está errado, né? Nós somos livres, as pessoas são livres para matar, e aí, quando a pessoa mata, ele foi livre, não foi, que coitado, ele foi determinado, não. A imensa maioria das pessoas não mata, a maioria das pessoas não rouba, então reparem, ali há uma responsabilidade pessoal que há que saber mostrar quanto antes para a criança que todas as suas escolhas têm consequências, têm responsabilidades. Então entra o castigo, entra a privação do fim de semana, entra a privação do brinquedo, do celular, do que for. Então os pais têm que saber fazer isso com muita tranquilidade. Você, filho, é responsável pelas suas próprias escolhas, porque você foi criado por Deus livre. Todo o que é livre é responsável. São as duas faces da mesma moeda. Liberdade e responsabilidade não dá para separar uma coisa da outra. Quando você tira a responsabilidade, está tirando a liberdade da criança, e ela depois, coitada, ela nunca vai corrigir-se e nunca vai ser humilde. Você sabe que a humildade é uma grande virtude, mas que está muito em baixa hoje, né? As pessoas pensam que ser humilde é uma humilhação, é um rebaixamento, é uma desvalorização, e é falso. O grande valor de um homem é quando ele se torna humilde, porque ele assume a sua própria verdade, que é vulnerabilidade, imperfeição, é uma pessoa que precisa dos outros. Isso é verdade sobre o homem. Quando você priva uma criança de reconhecer os seus próprios erros, você está então desvirtuando a verdade, você está enganando o seu filho, e lá na frente, coitado, quando não passar em nada, quando ele for despedido, quando não conseguir um casamento feliz, quando ele vai achar que não teve culpa, né? Como não? Ele é culpado disso. Então é muito importante que vocês eduquem rapidamente os filhos na humildade. Ontem eu tive uma conversa com um pai aqui do Porto Real. O filho tem 6 anos e está já querendo mandar em todo mundo na família. E eu falava para esse pai, olha, enquanto você não conseguir dobrar esse orgulho do seu filho de 6 anos, você está ferrado. Porque isso vai aumentando, e depois fica impossível quando tiver 12, 14 anos. E aí é aquele adolescente que todos nós conhecemos, que depois vai embora de casa, começa a entrar depois nas privações do mal mesmo. É uma coisa horrível, pelo amor de Deus. Então, educar na humildade é importantíssimo. Depois há um terceiro tipo de adversidade,
Então, além das inevitáveis e da culpa própria, é a culpa dos outros. Tem muitas questões que nós também não temos muita culpa, né? Que tem um doido na minha escola que quebra, não sei, né? Uma vidraça, enfim, que bata num colega. Tem garoto que às vezes não está bem conduzido pelos pais, não está bem educado, enfim, pelo meio onde ele viveu. Muitas vezes tem o tal do bullying, que sempre vai existir na história da humanidade, sempre existiu a zoação. Hoje o bullying é tudo, não, antigamente era pouca coisa, mas hoje está tudo virando bullying, mas sempre teve bullying ou zoação, sempre teve assaltos. Quem nunca foi assaltado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se você pode fazer uma pesquisa aí com gente da escola privada, a imensa maioria já foi assaltado, saindo do shopping, saindo do cinema, saindo do clube, saindo, não sei, coisa comum. E isso faz parte do aprendizado de uma criança, depois da adolescência. Passar por essa experiência é uma coisa triste, sem dúvida, é perigosa, concordo, mas isso faz parte do aprendizado de uma criança. Enfim, então todas essas questões, injustiças inevitáveis, adversidades inevitáveis, adversidades, culpa própria, adversidades, a culpa dos outros, e tem uma que a gente chamaria assim, mistérios da vida, azares da vida, né? Tem muitos azares na vida, que eu não chamo de azar, eu chamo de providência divina. Tem muitas questões que nós não controlamos. O homem não controla nada nesse mundo. A gente sempre pensa que é super poderoso, que a gente consegue controlar tudo. E quem tem muita influência, poder ou dinheiro, sempre acha que ele pode controlar tudo. E é uma grande balela. A gente não controla nada, a gente é uma pessoa muito vulnerável, volto a insistir. Então, a gente tem que saber explicar para as crianças que por trás do mistério do mal, por trás de uma adversidade, por trás de uma cruz, tem um bem escondido. Nós temos que ensiná-los a descobrir isso. Isso aqui é o grande pulo do gato, não? Por trás dessa cruz, por trás desse sofrimento, por trás dessa doença, sabe? Você ia pegar o avião e o avião cancelou. Mas quem sabe tenha sido bom para você, por algum motivo. Lá em cima, aquele que nos ama muito, ele nos revela muitas luzes no meio do sofrimento, muitas descobertas, muitas questões que estavam mal resolvidas, só se resolvem no sofrimento. Quantas pessoas salvaram seu casamento na Covid, lembram disso? Nossa, muitas também quebraram. Mas justamente, talvez, foi bom ter se quebrado porque era uma grande mentira, um grande engano. Há anos, a gente vivia na mentira há anos. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum hoje. As pessoas vivem na mentira social de forma muito deslavada. Quantas empresas hoje vivem nessa mentira? Nossa Senhora! Eu sei de cada história, cada vez que eu ouço essas histórias, eu fico assim assustado, né? Como é que tem gente que é capaz de dormir no seu travesseiro todos os dias, vivendo numa roubalheira diária? É incrível, impressionante. Gente culta, gente do bem. Mas enfim, são pessoas coitadas que não tiveram uma formação na infância e foram se desvirtuando desde cedo. As pessoas que roubavam com 12 anos lá no colégio uma chiclete são as que vão roubar lá na empresa com 30 anos. A gente vê muita gente hoje. O problema é que está cheio de gente assim. Enfim, então é importante que nós eduquemos os nossos filhos nessa capacidade de resiliência. Sabe, quando você consegue educando os filhos nesse sentido, você está favorecendo um homem vencedor. Estava lendo recentemente uma avaliação dessas internacionais de educação, sabe? Já ouviram falar do tal do PISA? PISA é um exame internacional que participam 60 países. O Brasil é sempre um dos últimos, coitado, né? E esses exames, né, que estudam como é que está em matemática, como é que está em português, como é que está em ciências, esses países, sempre tem depois também tentam descobrir as causas desses resultados, né?
Então, recentemente saiu um relatório desse tal do PISA, né, e dizia assim, 2 fatores mais importantes para o sucesso acadêmico do estudante. Então, 60 países, milhares de estudantes foram analisados, porque depois que eles fazem essas provas, tem umas perguntas de avaliação comportamental. Então, é daí que as pessoas vão pensando algumas relações entre países, questão do comportamento. E olha que interessante, eu estava lendo hoje, ele dizia assim, 2 fatores que são fundamentais o rigor no ensino, portanto, exigência, e generalização do conhecimento. Eu vou explicar um pouco cada um rapidamente e a gente termina a nossa live de hoje, para não ficar muito cansativa. Acho que tem a ver pra caramba esses 2 fatores com a resiliência acadêmica. Reparem, rigor no ensino, professores exigentes, alunos protagonistas do próprio aprendizado. Então, na medida que a escola vai educando um jovem, aquele mesmo vai buscar o seu aprendizado em casa, com leituras extras, com pesquisas, com a apresentação de trabalhos. Quando ele vai se envolvendo com a escola de forma positiva e não de forma passiva, como tudo uma chatice, uma escravidão, uma obrigação chata, não. Quando o aluno vai percebendo que ele é o resultado do seu próprio aprendizado, das suas próprias descobertas, esse aluno vai muito longe. Então, professores exigentes, alunos protagonistas do próprio aprendizado, muita leitura com reflexão. Então, não basta ficar só lendo livros bobos, livros sem conteúdos, mas livros que levam a uma reflexão, uma ponderação, uma descoberta, sabe? Um livro substancioso, costuma se chamar assim. Então, quando você dá de presente para um garoto, então, veja sempre se esse livro está adequado à idade dele e se esse livro tem conteúdo, né? Se é um livro vazio, que é um livro só para vender, então você está perdendo tempo. É algodão doce que eu chamo, né? Come e não deixa nada. Então, por mais que seja gostosinho, né? Depois, avaliações constantes, faz parte do rigor no ensino. Avaliações é fonte de motivação extrínseca, né? A famosa aprovação automática, a gente sabe que é a condenação de um aluno, né? Uma escola que deixa todo mundo passar, e está só enganando ele, coitado, para que ser lá na frente um coitado que não sabe nada, que não vai passar em nada, que não vai se destacar em nada. Pais interessados nos estudos, protagonistas nos estudos e desafios constantes. Então, esse é o primeiro item. Olha quantos subitens dentro do primeiro item, rigor no ensino. Quanta coisa está longe hoje em dia na educação, concordam comigo? Se você pensar na escola pública, meu Deus do céu, professores exigentes, escola pública, alunos protagonistas do seu ensino, escola pública, muita leitura com reflexão, se não sabem nem ler, dever de casa inteligente, mas não tem dever de casa na escola pública, pais interessados nos estudos, desafios frequentes. Mas para, Grande Romero, tudo bem? O Porto Real não é isso que ele está falando, eu sei disso. E o segundo ponto fundamental para o garoto ser mais bem sucedido na escola é a chamada generalização do conhecimento. Sabe o que quer dizer isso? É aplicar corretamente os conceitos teóricos que ele aprende, né, na sua vida prática. É a chamada aprendizagem significativa, né? Tudo que nós estudamos tem que ter um reflexo na vida prática. O conhecimento da matemática é um meio para o raciocínio lógico. O português é um meio para a própria comunicação e expressividade. Né? As ciências é para a pessoa explicar a realidade e a sua própria existência. Então, reparem, naturalmente, quando você está num mundo desvinculado do mundo real, o garoto vai procurar o mundo virtual, que é bem divertido, né? Mas não leva a nada, né? Está só perdendo tempo, né? Mas continuando aqui, pensar por conta própria tem a ver com a generalização do conhecimento, a pessoa começar a pensar, a produzir conhecimento. É muito bom quando um garoto envolve-se num projeto científico, como eu já fiz vários na minha vida com alunos.
eles vão se envolvendo, eles vão pesquisando e conseguem achar uma solução para montar aquele robô, eles conseguem montar uma solução para aquele carrinho de rolimã, mas que tem também um motor elétrico que vem com a energia solar. Sabe, esse tipo de reflexão em torno de um projeto científico que vai se envolvendo, que vai ficando muito boa, né? E atenção, alto índice de resiliência que está. É isso que eu queria trazer para a nossa discussão de hoje. Quando a pessoa tem um alto índice de resiliência, então naturalmente ela aprende a virar-se sozinho, a superar dificuldades, conviver com as diferenças, opiniões e crenças, escutar os demais, aceitar temperamentos diferentes. É isso. Um homem que tem essa capacidade elevada de resiliência tem um super preparo para trabalhar em equipe, tem um super preparo para empreender grandes empresas, grandes projetos, porque ele tá com outras pessoas de categoria. Enfim, gente, então fomos desenvolvendo várias ideias super importantes. Nossa, como essa live seria tão bom que a gente pudesse falar para o mundo inteiro. Como bom que os alunos da escola pública ouvissem isso. Nossa, eu daria tudo para fazer isso, sabe? Porque quando você desperta nos alunos o seu potencial, eles vão avançando, eles vão conseguindo conquistar a própria vitória. Educar hoje é ajudar um jovem a conquistar a sua própria vitória. E eu penso que só é possível isso quando nós ensinamos a conquistar a própria liberdade. Adoraria devolver para o jovem a liberdade que lhe roubaram. Ele está sem liberdade. Um bom educador hoje, ele tem que conquistar esse poder de escolha de um jovem, ensinando ele a conquistar isso. Nossa! E quando você educa na liberdade, quando você devolve para o jovem a liberdade, ele descobre a própria responsabilidade da sua própria realização. Ele é responsável por ser feliz. Não é a mãe, não é o pai, não é o sistema, não é... Quando as pessoas falam disso é porque querem enganar as pessoas, coitadas. Então vamos ensinar as pessoas jovens a serem resilientes. Estaremos preparando elas para os grandes desafios do século XXI. Estaremos ensinando elas a serem vitoriosas. Um abraço e não esqueçam que na próxima segunda-feira iremos iniciar o nosso grande evento, Primeiros e Principais Educadores. É um evento que eu estou preparando com muito carinho. Divulga aí para as pessoas, suas amigas. A inscrição é grátis, online, às 8h30 da noite, segunda, terça e quarta, 3 dias de evento para discutirmos toda essa temática de como ajudar os meus filhos a conquistarem esse poder de resiliência e outros poderes que são fundamentais para a realização humana. Boa noite, tenham um abraço e até segunda-feira. Espero vocês todos.